Olá, pessoal, tudo bem? Como você está? Aqui quem fala é o professor Marcos, você está no canal Prof. Marcos Santos. E hoje nós gostaríamos de resolver umas questõezinhas sobre o Teorema de Pitágoras. Vamos lá? Bem, aqui nós temos uma questão simples, né? Só perguntando se esse triângulo que está suposto aqui no quadro, ele é um triângulo retângulo. Os lados do triângulo ABC medem 10 centímetros, 24 centímetros e 26 centímetros. Você pode afirmar que esse triângulo é retângulo? Sim ou não? E por quê? Bom, para a gente verificar se um triângulo é retângulo, basta a gente lembrar que para todo triângulo retângulo nós temos a aplicação do Teorema de Pitágoras. Ou seja, se nós aplicarmos o Teorema de Pitágoras a esses números que estão aqui, né, a esses lados desse triângulo, e der certo, né, claro, nós teremos então um triângulo retângulo. Mas como saber qual seria a hipotenusa, qual seria cateto e etc, né? Como que nós podemos descobrir isso? A gente já sabe que os lados que compõem um ângulo reto, melhor dizendo, esse é o lado, são chamados de catetos, né? O maior lado de um triângulo retângulo é chamado de hipotenusa. Vamos fazer aqui um pequeno desenho só para a gente poder ilustrar essa situação, né? Então, vamos supor que este lado aqui seja um lado de 10 centímetros, esse lado seja um lado de 24 centímetros, e esse lado seja um lado de 26 centímetros. Mas será que isso tudo que eu estou falando é verdade? Se for verdade, a relação de Pitágoras, o teorema de Pitágoras, ele tem que valer aqui, né? Lembrando que esses dois lados aqui, eles formam um ângulo de 90 graus. Vamos ver se isso é verdade então, né? O teorema de Pitágoras diz o seguinte, que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Nesse caso, nós temos a hipotenusa valendo 26, então, um quadrado de 26, isso tem que ser igual à soma dos quadrados dos catetos. Um cateto medindo 10 centímetros e o outro cateto medindo 24 centímetros. 26 ao quadrado, fazendo essa continha aí, nós vamos achar 676, ok? Como a gente não tem certeza se essa coisa é igual mesmo, vamos colocar aqui uma interrogação, né? Se for igual, a gente confirma no final. E aqui nós temos, então, 10 ao quadrado, que é igual a 100, mais 24 ao quadrado, que dá 576. Bom, é claro, né, que somando 100 mais 576, a gente encontra 676. Ou seja, esses valores batem, eles são iguais. Logo, nós podemos afirmar que realmente esses lados aqui podem compor um triângulo retângulo. Agora vejam, desde que 26, o lado 26 seja a hipotenusa e os catetos sejam 10 e 24, ok? Vamos para um próximo exercício, então? Em um triângulo retângulo, a hipotenusa mede 14 centímetros e um dos catetos mede 5 raiz quadrada de 3 centímetros. Determine a medida do outro cateto. Então, a gente já sabe que a hipotenusa é 14, então já vamos colocar aqui, né? 14 elevado ao quadrado, isso vai ser igual a 5 raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado, mais o outro cateto que a gente não conhece, vamos chamá-lo de x ao quadrado. Fazendo as continhas aí, né? 14 elevado ao quadrado, isso vai dar 196, e isso vai ser igual. Quando a gente eleva, né, um produto ao quadrado, temos que elevar cada um dos fatores, ou seja, 5 elevado ao quadrado, que dá 25, vezes raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado, isso dá 3, mais x ao quadrado. Temos então 196. Vou passar já esse produto para o outro lado, né? E nós sabemos que 25 vezes 3 vai dar 75. E já vou passar menos 75. Isso vai ser igual a x ao quadrado. Fazendo a subtração aqui, nós teremos 196 menos 75. Isso vai dar um total de 121. E isso é o valor de x ao quadrado. Só que nós queremos apenas x. E o contrário de se elevar ao quadrado extrair a raiz quadrada. Então, nós teremos aqui a raiz quadrada de 121.
Em outras palavras, x vale 11. Então, nós temos aí o outro cateto medindo 11 centímetros, ok? Próximo exercício, esse já é uma aplicaçãozinha bem mais interessante, né? E diz o seguinte: o esquema abaixo representa o projeto de uma escada com 5 degraus de mesma altura. De acordo com os dados da figura, qual é o comprimento de todo o corrimão? Então, o problema aqui é exatamente descobrir o comprimento desse corrimão todo aqui, né? Onde as pessoas apoiam a mão para subir na escada, né? Então, nós temos aqui um primeiro pedacinho desse corrimão que vale 30 centímetros e um outro pedaço lá no final que também vale 30 centímetros. O que nós temos que descobrir agora é esse pedaço que está aqui inclinado. E se a gente parar para analisar esse pedaço, imagina que a gente vai fazer o seguinte, que a gente pegue e faça uma projeção desse corrimão aqui embaixo sobre os degraus da escada. Você concorda comigo que nós teríamos, ó, aqui um pedaço, né, desse corrimão, e nós vamos prosseguindo aqui, poderemos ter outro pedaço do corrimão, outro pedaço do corrimão projetado aqui. Exatamente esse pedaço todo que a gente está querendo, ele pode ser projetado aqui nessa escada, né? Ou seja, se você reparar, cada um desses pedacinhos, eles refletem, eles simbolizam a hipotenusa desse triângulo retângulo. Eu vou até aumentar esse triângulo retângulo aqui, só para a gente entender de que triângulo se trata, né? Então, vamos colocar esse triângulo um pouco mais aumentado aqui, fazer um esboço dele, e aí a gente teria essa base aqui da escada, né? Do degrau da escada, valendo 24 centímetros, seria exatamente esse lado aqui, né? Esse cateto. Claro que aqui é um ângulo de 90 graus. Precisamos descobrir a altura dele, né? A altura de cada um desses degraus. Mas isso não é difícil, né? Basta olharmos aqui para a figura e vermos que essa altura aqui, de todos os 5, vai dar 90. Então, se nós pegarmos aí e dividirmos 90 por 5, nós vamos encontrar 18. Ou seja, 18 centímetros é a altura de cada um desses degraus. E simbolizado por esse triângulo que nós fizemos aqui, nós vamos colocar aqui 18 centímetros. Ok? Bom, agora, para saber essa medida que representa a hipotenusa, vamos chamá-la de x, né? Então, é só fazer o teorema de Pitágoras. Quadrado da hipotenusa, x ao quadrado, vai ser igual à soma dos quadrados dos catetos, ou em outras palavras, 18 ao quadrado, mais 24 ao quadrado. X ao quadrado vai ser igual, então, a 18 ao quadrado, isso vai dar 324, mais 24 ao quadrado, nós teremos aqui 576. X ao quadrado, então, vai ser igual a 324 mais 576, isso dá um total de 900. Ou seja, x vai ser igual a raiz quadrada de 900, de onde nós encontramos o valor de x, então, 30. Nós acabamos de descobrir que cada pedacinho desse aqui vale 30 centímetros. Como nós temos 5 desses pedacinhos, nós teremos, então, a seguinte conta aqui, né? Basta você fazer 5 vezes 30 e vai descobrir exatamente a dimensão, o tamanho desse corrimão na parte que ele está inclinado. Ou seja, isso vai dar um total de 150 centímetros. Somando com mais 60 centímetros, né, que são exatamente essas extremidades do corrimão, né, aí nós teremos, então, um total de 210 centímetros ou 2,10 metros, como você queira. Ok? Legal aí, então? Espero que você tenha gostado da aula de hoje, espero que você tenha curtido aí também. Se gostou, curta aí o nosso vídeo e compartilhe com aquelas pessoas que também precisam conhecer desse conteúdo. Um abraço e até o nosso próximo encontro.